eh, ahí en la anterior, que lo, mira lo que él, lo que en el libro de citas O que no livro de citações habla fala de la parte donde da parte onde hay tanta necesidad. há tanta necessidade, Porque hay tanta necesidad porque en há el mundo, tanta a necessidade 2:16 no mundo, a 216 del libro de citas, do livro de citações, donde dice, onde diz: ahora la otra noche tomé un grupo en agora el na cuarto outra de noite tomei oración um aquí grupo no dentro, quarto de oração aqui dentro, para somente para ver se o novo ministério que foi prometido viria à existência no tabernáculo aqui antes de chegar na carpa. Bueno, hasta donde sé, Bom, até onde eu allí sei, no hubo nada. ali não No houve más que nada, solo não mais tan do que pronto só como entré allí, tão pronto como entrei el ali, Espíritu del Señor o Espírito entró do y solo Senhor comenzó entrou a e discernir somente los começou a discernir os espíritus, espíritos e dizendo às pessoas dos seus problemas y demás. e demais. No pasó a la tercera Não etapa, passou a terceira etapa, ou seja, a parte da palavra falada, do que Deus lhe mostrou que ia ser o cumprimento da parte já del parte de madeira. já do quartinho de madeira. Ele entrou ali e continuou discernindo que era a segunda etapa a qual ele está. E hoje nas entrevistas, o Espírito Santo foi maravilhoso e parecia como que talvez continuaria por um tempo, até que a carpa chegue. Se ia continuar, ou seja, que não ia realizar Deus essa etapa desse novo ministério até que tivesse a carpa. Se a carpa não estava em todo esse ministério do irmão Branham, não ia ocorrer. E se a carpa, a que foi vista pelo reverendo William Branham, não estava realizada, cumprida no ministério do nosso irmão William, também não ia chegar essa parte desse novo ministério, o qual precursou o reverendo William Branham e do qual falou o nosso apreciado irmão William Soto Santiago, o qual muitas pessoas não percebem que ele estava dando essas boas novas e estava mostrando que seria esse ministério sob carpa, sob um instrumento que Deus estaria usando nesse tempo, o qual ele, em várias mensagens que já estivemos escutando, dizia: quando esse ministério estiver operando aí, estará nos dando a fé de rapto, estará pregando os trovões, porque os trovões contêm a fé de rapto e os trovões é sob um trono de juízo, não sob um trono de misericórdia, o qual não ocorreu nem no tempo do irmão Branham nem no tempo do irmão William, porque esse tempo se fechou, essa dispensação para que as pessoas recebam a Cristo como seu Salvador se fechou. Nesse tempo da sua partida, esses meses finais, já aí se estava chegando ao seu final a dispensação da graça. Portanto, para esse tempo, a carpa ainda não estava funcionando. Não estava esse ministério em função aí ainda, e ele não cumpriu essa parte enquanto a seu corpo físico de carne que Deus estava usando aí. Mas por isso Deus não vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Levou esse véu de carne, pois levanta esse outro instrumento que Deus já tinha preparado, que vinha preparando para usá-lo nesse novo ministério que o reverendo William Branham falou. Mas como o sétimo selo era algo completamente secreto, pois não podia dar a conhecer nem dar a conhecer abertamente o que ia ser esse ministério e como era que ia estar operando. Por isso ele dizia: mas isso é algo novo. Eu nunca tinha visto dessa forma essas coisas. Era algo que se estabeleceu sob esse novo ministério, o qual muitas pessoas
tropeçam porque o que vem é o véu de carne, mas não vem o cumprimento do que Deus prometeu, o que está atrás do véu. Vejam, não é o véu de carne quem cumpre essa promessa. O que o cumpre é quem está atrás. E esse é o extrato que estava vendo aí do livro de extrato do sétimo selo, a obra do sétimo selo em todas as dimensões. O número 2, aí deixamos na metade, depois continuamos com esse extrato do livro de citações, mas veja essa parte aqui da página 34 deste livro de extratos, parte 2, no sétimo selo, da obra do sétimo selo em todas as dimensões. Ele diz, cada pessoa tem sua vida pessoal, e não é a vida pessoal de um mensageiro que produz a mensagem ou o resultado em uma era a favor dos escolhidos. Não é a vida do mensageiro, mas o ministério da parte do Senhor que Ele colocou nessa pessoa, com a mensagem para esse tempo. Isso é o que faz a obra para esse tempo a favor dos escolhidos. O mensageiro de uma era ou de uma dispensação pode ter tantos ou mais problemas dos que os filhos de Deus desse tempo têm. E isso nunca impedirá que Deus cumpra o propósito que Ele tem através desse mensageiro a favor dos escolhidos desse tempo. E para o mensageiro de uma era ou de uma dispensação, sempre será um privilégio estar nas mesmas condições, passar pelos mesmos problemas que o povo passa ao qual ele é enviado. Não diz a Bíblia que Moisés escolheu os vitupérios de Cristo e escolheu ser afligido juntamente com o povo hebreu antes de gozar das comodidades e coisas e bens materiais temporários que o Egito oferecia na posição que ele tinha lá no Egito. Escolheu o melhor ser participante dos mesmos problemas, das mesmas situações que o povo que ele tinha que levar para a terra prometida. Foi um privilégio para ele, mas o povo não compreendeu nessa forma. Mas sempre será um privilégio para o mensageiro experimentar também o mesmo que experimentam os filhos de Deus desse tempo aos quais ele é enviado. E mais, em nosso tempo para nós, que não temos a oportunidade de experimentar novamente nesses corpos de carne mortal o que experimentamos aqui quanto a sofrimentos e quanto a inúmeras coisas que nunca mais experimentaremos. Ou seja, como você vai dizer agora que vai vir um corpo eterno e glorificado a experimentar os sofrimentos aqui? Mas que sofrimento vai experimentar um corpo glorificado? Não, vem terminar o que deixou inconcluso, sem concluir. Mas em que cabeça cabe que Deus vai enviar de novo um véu de carne que Ele já cumpriu a obra e o trabalho que realizou por meio desse véu de carne quando esteve aqui na terra, e passou pelos sofrimentos e aflições desse véu de carne, e vai mandar outra vez para que cumpra os sofrimentos e as aflições que tem que passar. O véu de carne que Deus está manifestando neste tempo final no cumprimento da visão da carpa. Não se pode enviar um corpo eterno e glorificado para que passe pelos sofrimentos de carne e osso como nós temos nesses corpos temporários. Deus levanta outro instrumento, outro véu de carne, para que passe o processo final do mensageiro final, porque depois desse mensageiro não há outro. Não, que o irmão William disse que depois desse mensageiro não há outro. Exatamente assim mesmo é. Depois desse último não há outro. Esse é o último profeta mensageiro dispensacional que estaria dando ao povo a fé de rapto. O que acontece é que não gostam do véu de carne. Não é de agrado, mas aos escolhidos de Deus que serão raptados, serão transformados e raptados a Ele sim. Por quê? Porque eles não olham o véu. Eles estão vendo aquele que está atrás desse véu, o qual está cumprindo o que Ele prometeu.
E como ele vem para os que vão ser transformados e raptados, Deus não vai agradar a ninguém para que se cumpra o que eles querem, na forma que eles querem que se cumpra o cumprimento da vinda do anjo forte, descendo do céu, entregando o título de propriedade ao homem, e esse homem dando à igreja, pregando e revelando a fé de rapto. Não que isso já ocorreu. Isso não ocorreu como estivemos falando, porque tudo isso agora está se abrindo, o qual não estava escrito, e é o mistério do sétimo selo, o qual contém a fé de rapto. Portanto, não podia ser revelado sob a dispensação da graça. Ele não podia se levantar do trono de intercessão, como estivemos falando, e Deus esteve nos mostrando esse grande mistério. Que ele, o que falou por meio do irmão Branham e o que falou por meio do nosso irmão William, era o que ele faria quando ele se levantasse do trono de intercessão. Ele falava tudo isso e depois convidava as pessoas a receberem a Cristo como seu Salvador. Mas como vai convidar a Cristo como Salvador se você estava dizendo que ele já tinha tomado o livro e o tinha trazido à terra e estava se proclamando a fé de rapto nos trovões? Ele estava falando do que Deus ia fazer depois de que se levantasse do trono de intercessão, tomasse o título de propriedade, o abrisse e o entregasse ao homem. Esse homem ia profetizar, ia falar, ia revelar o que contém os trovões. E o que contém os trovões? A fé de rapto. O mistério do sétimo selo sendo aberto. E experimentar novamente esses sofrimentos. Jesus o experimentou, mas não regressou novamente para experimentar os sofrimentos que os apóstolos iam ter nessa perseguição. Bem, Deus cumpriu isso em seus apóstolos, depois em seus mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley, e foi mudando de máscara. Deus em morfe. E para este tempo final, o último véu de carne é que passará por todas essas aflições e perseguições, e nesse aperto é que se provará quem quem vai ser transformado e quem vai ser raptado. Esse é o último tempo de prova. E aí ocorrerá o cumprimento de Apocalipse 11. Vejam que é o final do ministério desses 3 anos e meio antes da grande tribulação. Se conhecemos quando começa a grande tribulação, conheceríamos quando começou os 3 anos e meio. Porque tudo é em um entrelace. Agora vejam que esse mensageiro diz, o mensageiro continua dizendo, o mensageiro do tempo final também estará muito contente de experimentar o mesmo, ou mais, dos sofrimentos e problemas e diferentes situações pelas quais vocês passam. Para ele não será motivo de desacordo com Deus ter que passar pelas mesmas situações. Assim, ele saberá que realmente nós necessitamos uma mudança. Como? Ele sofrendo e passando mesmo, mas não pode vir um corpo já eterno e glorificado passar por esses sofrimentos, quando o tempo desse véu de carne já se cumpriu. Quem disser isso está acrescentando ou tirando da palavra. E não vai ter desculpa depois e vir dizer, não é que tu disseste aqui na mensagem. Não, tu interpretaste como tu quiseste, mas eu não quis dizer isso. A palavra está interpretada como é. E a interpretação da palavra é o cumprimento dela. Quando aparece o cumprimento da palavra, aí está. Deus cumprindo isso que ele falou. A presença do cumprimento dessa palavra é a interpretação disso. E vejam quantas vezes ele dizia em diferentes países e em diferentes lugares e falava desse outro que viria. E todos aí não percebiam o que ele estava falando. Por quê? Porque estava fechado, estava velado. Mas agora os escolhidos de Deus, ao subir e serem lançados para a pedra angular e serem convocados ao sobe aqui, aí em cima se vê tudo claro, e aí podemos entender esse grande mistério, o qual os que ficaram embaixo e não subiram vão estar em escuridão.
tateando, e então vão se inclinar já à parte de blasfemar, falar em contra, chamar de fanático e todas essas coisas, para o qual também tem que cumprir essas escrituras. Cada um vai se posicionar no grupo que lhe corresponde. Os que estamos posicionados na era da pedra angular e dispensação do reino são os que vamos ser transformados. São simples assim. Os que ficaram embaixo e não veem e não entendem a obra do sétimo selo, Deus operando no meio do seu povo, cumprindo as profecias que foram faladas dele. Os que não entendem isso e não compreendem isso são os que estavam embaixo, enquanto Jesus estava em cima escutando essas instruções para ir a Jerusalém, dos ministérios de Moisés e Elias. Agora vejam, ele continua dizendo aqui: para ele não será motivo de desacordo com Deus ter que passar pelas mesmas situações, assim que ele saberá realmente. Assim ele saberá que realmente nós necessitamos uma mudança, e diremos: e não te deixaremos até que nos abençoes. Não deixaremos esse ministério que estará selando os escolhidos até que nos abençoe. Agora, a bênção de Deus foi dada e selada no tempo do irmão Branham? Não. Foi selada e foi recebida pelo nosso irmão William? Também não, porque ainda estamos aqui. Pois então se referia a esse outro que viria e que, com a bênção que ele estaria falando, estariam sendo selados. E ele disse que não o soltarei, como aconteceu com Jacó. Diz que os escolhidos dirão: não te soltarei, até que recebamos a bênção da transformação. Ou seja, que Deus vai cumprir neste tempo final que ele prometeu, da maneira que ele disse. Podem pular e saltar, e depois vir batendo a porta, dizendo: mas nós também cremos. Por que não deveria ter um rapto? Por que estamos aqui ainda? Bom, porque vocês viram e interpretaram que Deus trouxe à sua maneira uma interpretação intelectual. E o escolhido de Deus nessa era da pedra angular e dispensação do reino deve estar com os olhos espirituais bem abertos, porque um movimento que Deus vai fazendo, vê como saem os imitadores e se colocam a fazer imitar o mesmo. Esses são os que podem desviá-los da atenção que ele já disse desde o princípio. Todos com a carpa, todos olhando a grande carpa catedral em Porto Rico. Todo aquele que olhe para outro lugar e o líder que continuar fazendo isso está em grandes problemas diante de Deus e prestará contas por ele e pelas pessoas, que a raça também. Porque há uma só direção e é o Espírito Santo no meio da sua igreja, o qual sempre foi, por meio de um instrumento. Quando nas eras partiu o mensageiro, o que faziam? Não, o mensageiro quer dizer isso, quis dizer o outro, um montão de grupos saíam. Mas o que acontece na era da pedra angular? Que quando se entra na etapa de subir acima, Deus então, como ele nos disse, ele deixou esses ministérios no meio da igreja, cumprindo esse sétimo selo, qual, ao ser aberto e ser começado esse ministério a operar no meio do povo, ocorre essa meia hora de silêncio. E aí está se realizando uma obra aqui na terra, no meio da igreja, a favor da igreja. Para quê? Para dar a fé, para ser transformados e raptados. Agora veja como... Agora veja um momentinho, essa parte onde ele diz que para ele sempre será um privilégio para o mensageiro experimentar o mesmo. Agora, vamos ver onde lemos algo aqui. Ao final da página 34 foi que ele disse: ele escolheu, ou seja, de Moisés escolheu, melhor ser participante dos mesmos problemas. Ou seja, Moisés podia ter rejeitado isso. E é o que disse o irmão Branham nessa página, a página
256 do tomo, a introdução da segunda vinda de Cristo, essa mensagem paradoxa, e tínhamos lido em uma mensagem, um extrato aí onde falou disto, e aqui, pois, fala um pouquinho mais com detalhes, ele diz, e este francês, o segundo aqui, ele escreveu, está falando, mas veja, para que tenha um quadro do que ele vem falando. Diz, eu estava falando sobre que estive em Phoenix uns quantos dias antes disso e que tinha visto vários diferentes frutos crescendo em uma só árvore. Eu vi numa laranjeira, tinha toranjas, limões e acho que tangerinas e tângelos, que é uma fruta híbrida, e todas aquelas coisas diferentes crescendo, porque é uma árvore cítrica. Mas eu disse, cada um floresce e produz novos frutos, mas somente estão esses ramos originais. Quando a verdadeira árvore mesma produz outro ramo, produz o mesmo tipo de fruto que está no caule. Mas essas outras árvores estão dando seu fruto, mesmo que estão vivendo da vida dessa árvore. Eu disse, isso é como organizações sendo colocadas na videira. Jesus disse, eu sou a videira, e cada vez que essa videira produz um ramo, será exatamente como a videira, terá o mesmo fruto. Bom, este grande ministro da organização pentecostal maior que tivemos estava em pé ali, e se ressentiu, disse que eu não queria dizer dessa maneira, mas eu pensei e disse, eu sim quero dizer dessa maneira, eu disse exatamente, não me retrato de nada. No outro dia, quando falei sobre esses altares, sem saber, sem nunca ter visto isso na história, eu nunca disse nada ainda, desde a plataforma, sob inspiração do que eu tenha tido que me retratar. Agora, vocês podem chamar isso semente da serpente, ou o que vocês desejarem. Seja o que foram essas mensagens, ou a grande prostituta, isso do que tanto se opõe. Somente venham, e por que não vêm a mim com as escrituras, com isso, para ver se está correto. Este homem subiu, me abraçou e ia dizer, ele disse, irmão Branham, eu, para não ser sacrílego, mas isso poderia ter sido o capítulo 23 de Apocalipse. Vocês sabem, outro livro acrescentado, certamente ele disse, isso não seria correto, certamente não devemos acrescentar nada. E justamente quando começou a dizer isso, ele começou a falar em línguas. E o rapaz não sabia o que significava falar em línguas. E tão rápido como fez, diretamente diante de mim estava uma mulher francesa, de Louisiana. Ela disse, isso não necessitava interpretação alguma. Isso era francês puro. E um homem aqui se levantou e disse, isso é correto. E muito atrás, na parte de trás, estava o intérprete para as Nações Unidas. Deu seu nome. Nunca esteve ali antes. Ele disse, corretamente, isso é correto. E aqui está o que escreveram. E cada um deles tinha a mesma coisa quando se juntaram. Cada um dos que estavam dando a interpretação. Exatamente. E este francês, o segundo aqui, ele escreveu, porque ele esteve anotando uma ata da reunião. Aqui está o que ele escreveu. Eu, Victor Leduc, sou um verdadeiro francês, um cristão nascido de novo, cheio com o Espírito Santo. Vivo no 809 Norte, Rua King, Los Angeles, 46. Assisto ao Templo Betel. Arnie Vick é nosso pastor. O ministro pentecostal, a Igreja Pentecostal Maior de Los Angeles. Uma tradução de uma profecia sobre o irmão Branham dada por Danny Henry em francês, em 11 de fevereiro de 1961, no Café da Manhã dos Homens de Negócio do Evangelho Completo. Uma fiel tradução da profecia. Os três disseram que essa é, porque tu escolheste o caminho estreito. Diz o irmão Branham, simplesmente contra. Eu teria que caminhar sozinho, Eu posso entender isso. Moisés teve que fazer sua escolha. Aí está o de Moisés. Teve que fazer sua escolha também, Ele não tinha que fazê-lo, mas o fez, A via mais difícil. Tu, porque tu escolheste o caminho estreito, a via mais difícil. Tu caminhaste por tua própria escolha, diz o irmão Branham. Em outras palavras, eu não tinha que fazê-lo.
Eu podia me colocar do seu lado e ir com ele se quisesse, ou seja, com quem estava ali dizendo, mas quero ficar com a palavra. Tu tomaste a decisão correta e precisa, e é meu caminho. Se notar, está ressaltado e sublinhado. Se notar, está escrito em francês isso, falado em francês. O verbo antes do advérbio, vem? Devido a essa decisão transcendental, uma enorme porção do céu te espera. Agora, isso é o que eu me perguntava. Quando eu morrer, será? Então pensei, por casualidade, o céu não está dividido em diferentes porções para nós lá em cima. O céu é o reino dos céus que está dentro de nós, que a pessoa espera, vem? Agora observem, que decisão mais gloriosa tomaste. Isso em si mesmo é aquilo que dará e fará que ocorra a tremenda vitória no amor divino. Vem? Nós diríamos, na tremenda vitória no divino amor, mas em francês seria amor divino. Assim como no alemão ou qualquer outro, vem? Eles colocam o verbo antes do advérbio, vem? Agora, vem o que significa descer ao Jordão. Estamos aqui embaixo agora. Cruzemos ao outro lado agora. Deixemos de brincar. Cruzemos ao outro lado agora, porque tudo nos pertence. Vejam como tudo culminará onde? Na grande vitória no amor divino. Onde? Na parte onde diz que a grande vitória no amor divino será num quartinho. Ele escreve ali no livro de citações. Isso deve estar na citação onde fala de amor divino. Aí podemos talvez ver essa parte aí. E ele escreve no quartinho. Selo verdadeiro aqui pode ser que seja esse onde diz. Parágrafo 464 do livro de citações. Este mesmo é. Isso em si mesmo é o que... Ou seja, ele está citando aqui na mensagem Selo Verdadeiro de Páscoa, o que em Paradoxo tinha falado, e aqui volta a narrar, e fala, vem falando disso que lemos, e essa partezinha aí diz, isto em si mesmo é o que, parênteses grandes ao redor disso, o qual dará e fará chegar a passar a tremenda vitória no amor divino. Não sei o que isso significa, isso fará chegar a acontecer, talvez na pequena carpa, um desses dias, colocado ali atrás, ele vai revelar. Ele diz no quartinho, amor divino. Ou no quartinho aí, não tem aqui a mão agora, mas onde é que ocorrerá todo esse glorioso evento da grande vitória no amor divino, que a culminação será a ressurreição e transformação em um quartinho de madeira. Portanto, para chegar a essa etapa dessa grande vitória no amor divino, o ministério que está aí operando será um ministério que terá compaixão pelas almas. Será um ministério como Jesus o teve. Porque ele vem com o ministério de Jesus em sua segunda manifestação, com o de Moisés em sua segunda manifestação e com o de Elias em sua quinta manifestação. Será a coluna de fogo, atuando por meio desse ministério, o qual estará aí, nesse quartinho de madeira operando. E não estava o reverendo William Branham aí, porque ele disse que olhava para baixo e tentava descer. Ele e o anjo não estavam aí. Ou seja, que chegará o momento em que, quando descerem, já para isso é onde ocorrerá por esses dias a ressurreição. Mas o ministério que estava aí, sendo operado, não era, o reverendo William Branham nem era esse anjo. Portanto, a coluna de fogo estava falando a alguém e estava operando através de alguém que estava ali. Um véu de carne presente. Não uma pessoa que já partiu. Mas isso, vejam, o escolhido de Deus o entende agora.
completamente e está agarrada essa fé. E está cimentada essa fé no cumprimento dessa promessa. Como foi fundamentada a fé para crer e ter o corpo teofânico em que estava baseada a fé no cumprimento da vinda do Messias em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus. E o escolhido de Deus está baseada a fé no cumprimento da segunda vinda do Senhor, onde ele escreve aí que o ministério que está operando dentro do quartinho de madeira diz o ministério da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que o cumprimento da vinda do Senhor é o ministério que está operando no meio da igreja numa grande carpa catedral. Mas isso entende somente os escolhidos, que estão fundamentados à fé, assim como fundamentar em crer e obter o corpo teofânico no cumprimento da primeira vinda, pois para obter o corpo eterno e glorificado, é necessário basear a fé em algo. Em quê? No cumprimento da segunda vinda, nesse véu de carne. Tão simples assim e tão complicado para os incrédulos, porque o incrédulo jamais vai conseguir crer. E o manufaturado, aí é que chia, como diz, e aí é que até aqui posso chegar. Eu não posso aguentar isso eu não recebo. Porque não é para eles também. A bênção da transformação é para aqueles que fundamentarem a fé no cumprimento dessa promessa. E a vitória do amor divino, vejam como tudo vai se desenvolvendo aí nesse quartinho de madeira e o que está ocorrendo na grande carpa catedral. Nesse domingo passado aconteceu algo que para mim me comoveu a alma, o coração e senti essa parte de ter essa compaixão por uns irmãos, o qual tudo isso das virtudes, as quais têm que estar completamente nos escolhidos de Deus para poder chegar a essa estatura do varão perfeito e poder expressar esse amor para as demais pessoas. Por quê? Vejam, a terceira etapa impacta a noiva, impacta os fatos, impacta os perdidos, aos 144 mil. Mas temos que ter as virtudes manifestadas todas em nossas vidas para ter essa compaixão pelas almas e poder chegar a ver essa parte aqui, onde o irmão Branham nos fala na página 216 que estávamos lendo, diz, e parecia como que talvez continuaria por um tempo até que essa carpa chegue, no marco do mesmo ministério que tive, porque as entrevistas hoje houve 4 visões grandes e importantes que tomaram lugar nas entrevistas. Portanto, ao parecer ao melhor, vou continuar até que talvez a carpa comece onde quer que ele escolheu para começar a declarar seu nome de uma maneira nova. Mas quando fizer, será somente tão perfeito como os outros. Será tão, e estou confiando em Deus, que será maior do que os outros, ou seja, que primeira e segunda etapa, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e as pessoas necessitadas. Há tanta necessidade na Terra hoje. Ou seja, vejam que essa terceira etapa e esse novo ministério é para essas pessoas também, ou seja, que impacta a todas essas pessoas. Vejam na carpa, se viu essa fila longa, o qual vem por algo. E se esteve abrindo nesses dias algo muito importante, o qual está se revelando os que serão transformados e os que vão ficar. E como tudo tem que ser falado, e tudo é por criação, por palavra falada, que são criadas as coisas. Veja, a ressurreição é por palavra falada, a transformação vai ser por palavra falada. Tudo é pela palavra falada. E vejam, quando no domingo, e tomo essa parte, sem mencionar, vamos dizer nomes,
Porque tudo isso nos mostra e nos dá um ensinamento grande no programa divino. E queria compartilhar com vocês. Veja, havia umas pessoas que estavam ali e foi dito pois que não havia o que esperassem. E aí Deus me mostrou algo aí, porque senti a presença de Deus quando me disse, busque, chame-os. Não deixe passar, ou seja, não deixe de atendê-los. Foi uma experiência muito, mas muito formosa. E foram chamados. E os atendi. E depois veio a escritura que depois ali ele me mostrou e me deu quando Jesus Vamos ver aqui, isso é em Mateus 14:13, onde diz, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E em outro lugar ele diz, não deixe ir, dê vós de comer. Ou seja que isso é um ensinamento muito importante para os escolhidos de Deus, o qual devem pedir a Deus que os ajude, porque não podemos olhar as coisas humanamente, mas que todas as virtudes vão chegar até o nível de perfeição que é o amor divino, para que nessa etapa que já está se tornando para a parte e reta final, possamos todos sermos de grande bênção para esse ministério. Porque humanamente a pessoa pode ver as coisas de certa maneira e o Espírito Santo vê-las da maneira correta. E a pessoa pode olhar de outra forma, como humanamente a pessoa vê as coisas. Mas devemos estar conscientes que o Espírito Santo é quem está operando e continuará operando no meio do povo, nessa manifestação e por meio dessa coluna de fogo, e estar nos dando todas as coisas que estão sendo feitas e se farão. E tudo de uma forma progressiva. Para chegar a isso, temos que ter todas essas virtudes manifestadas em nossas vidas. E seguir e ver essa compaixão que Jesus teve nessas diferentes ocasiões, as quais são manifestadas já no nível total neste tempo final, porque é o tempo onde Ele estaria cumprindo a ressurreição e a transformação. Portanto, é um tempo de pedra angular, como foi em sua primeira vinda. E essa parte onde ele também diz, aí mesmo. Deixa eu continuar lendo, porque é aí mesmo que diz. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si humanamente. Vamos dizer, o correto nesse momento. Não, vamos fazer melhor isso assim. Estavam dando as diretrizes a Jesus. Mas Jesus muda então todo o panorama.
E ao invés de dizer, sim, diga a eles que façam isso, que vão e busquem por ali algo de comer. Talvez era o normal que era feito nesse tempo, mas tinham aí o Criador dos céus e da terra. Tinham quem podia dar alimento. E o que ele disse? Jesus, porém, lhes disse, não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. E aí é que ele diz, então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí é que ele escreve, os 7 trovões, o 7º selo, lemos faz pouco tempo desse escrito. Agora vejam como no tempo da visão da carpa, se está vendo esse pão de vida que Deus está dando para os escolhidos de Deus, aqueles que têm as vestes brancas, que é o Espírito Santo, mas também recordem que é para as virgens fátuas. Portanto, estas vitaminas que Ele está nos dando agora neste tempo, que é uma mensagem, uma obra rápida, para que essas virtudes se manifestem completamente nessa etapa e cheguem à coroação do amor divino, sendo expresso e tendo assim compaixão por todas as pessoas e que sejam escolhidos de Deus, instrumentos também com esse ministério para realizar essa obra. Também, e isso impacta as fátuas. Mas já os escolhidos estão completamente com o conhecimento do mistério do 7º selo, com o conhecimento da segunda vinda do Senhor. E já, com o conhecimento desse mistério, já tem algo muito importante, do qual se esteve falando, e a cada vez vamos percebendo que estamos chegando a essa etapa, onde o que faltaria seria, pois, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. E então, essa pessoa, esse escolhido de Deus, pode falar a palavra e as coisas também acontecerão. E assim vêm a ser parte, se tornam parte desse ministério. Mas recordem que há uma chave, e a chave é a fé é a revelação, para chegar a ter isso. E, portanto, as virtudes têm que estar manifestadas na pessoa. Não olhando e pensando como terreno, mas olhando e pensando espiritualmente e tendo assim compaixão pelas almas. Essa é a grande vitória no amor divino que Deus está nos dando, porque dia a dia vencemos. E como vencemos? Como é que vamos ser os vencedores deste tempo final? Vencendo o quê? Diz na página dos selos, página 115. Por aí, agora esse vencedor tem que ser um homem vivo que está vivendo neste tempo final com o seu grupo, o qual chegará à parte culminante de ser os vencedores com esse líder, o vencedor, porque vence o quê? Vejam a promessa para quem é. Página 115, na metade da página. Todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre o seu trono e lhe daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer, e diz o irmão Branham, ao anticristo e todas as coisas do mundo. Vejam como é que se tornam junto com o vencedor, vencedores. Porque é ao que vencer, ao anticristo e as coisas do mundo. Nenhum dos que partiram, tanto mensageiros como filhos de Deus das eras passadas e do nosso tempo, conseguiram vencer. Venceram até o momento onde chegou. Mas ser o vencedor final do tempo final é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E aí se cumpre novamente essa escritura, porque continua sendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, quem está no meio da sua igreja, nesse último instrumento.
se confundem nas próprias Escrituras, as quais têm múltiplos cumprimentos. Esse último vencedor, que tem que estar vivo para poder ser um vencedor, tu tens que estar vivo nesse tempo final. Para vencer o quê? Até a morte. Porque seremos transformados, ou seja, que vencerá até a morte. E ele diz o anticristo e as coisas do mundo, e todas as coisas do mundo. Eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele se levantará algum dia, algum dia que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono. Qual é o trono que tomará? Esse trono onde ele será manifestado como filho de Davi. Ou seja, que neste tempo temos essa manifestação desse título de filho de Davi se cumprindo no meio do povo. Mas de uma forma tão simples, onde ele estará cumprindo aí a promessa desse servo fiel e prudente, desse vencedor, junto com os escolhidos que são os vencedores também, junto com ele, que permanecerem vivos, os que partirem, pois chegaram até esse momento, e tem a promessa que vão ressuscitar, e já com a ressurreição e obter o corpo eterno e glorificado também são vencedores, mas os vencedores que são os que refere aí, que vence o anticristo e as coisas do mundo. Esse é o último mensageiro. E depois desse último mensageiro, não há mais nenhum. Olha, mas que isso ele disse, que depois desse último mensageiro, não vem mais nenhum. O que acontece é, vamos dizer, dar uma ajudinha. Ele estava falando de outro. Não que... Está bem, não se preocupe. Continue pensando assim. Há um grupo de escolhidos que sim crê conforme a como foi falado e não vai colocar interpretação nisso, porque isso foi o que ele falou, a palavra que ele falou, sendo materializada neste tempo final no cumprimento dessa promessa que ele falou. E aí estão vendo a palavra sendo cumprida, sendo vivificada. Essa é a interpretação. O personagem no meio da igreja cumprindo isso que ele disse, que depois dele não viria mais nenhum. Isso é assim. Depois desse último, não viria mais nenhum. Assim que tudo é simples. Mas, como tropeçam com véu de carne, pois ficam com seus credos, com seus dogmas, com suas coisas, e não veem a realidade do cumprimento. E como é tão simples, passa por cima, que não vem. Depois vem com o choro e ranger de dentes. E ele falou e disse, eu agora posso ajudá-los, mas chegará um momento em que não poderei fazer nada por você. Por quê? Porque ele não estaria no meio do povo. Já não poderiam dizer, irmão William, tal coisa, me ajude. Já aí, ele não poderia fazer nada, porque aí teriam que se ater já ou às bênçãos ou ao juízo divino. Porque agora ele está como leão, como juiz. Mas porquanto a igreja noiva tem o sangue aplicado no batente umbrais da sua alma, por isso é que podem entrar ao lugar santíssimo. Porque eles têm o sangue. E por isso podem estar aí, do lado da presença de Deus. Os filhos de Arão não podiam. Nesse momento, o propiciatório não estava aspergido com sangue, não havia sangue ali. Portanto, havia juízo e morreram. Isso é o que ocorre às pessoas que entram na presença de Deus com fogo estranho. E tudo isso aí envolve blasfêmias, zombaria e todas as coisas havidas e por haver dentro do lugar santíssimo. E mesmo que não morram aí nesse momento, espiritualmente, então, aí morrem. E podem morrer também, fisicamente, no momento ou mais adiante. E se não morrem estando e antes que se cumpra a ressurreição e a transformação, pois morrem na grande tribulação. Ou seja, que cedo ou tarde vão morrer. E
Os escolhidos de Deus ao ter o batismo do Espírito Santo, vejam, esses com vestes brancas, vejam que formoso Deus nos mostrou no domingo como é que são os que enchem essa grande audiência, escutando e recebendo esse alimento, esse pão de vida, pois claro que são os únicos que vão estar recebendo isso. Os demais, não busque maneira para que escutem, é que não tem o Espírito Santo, e como não tem, jamais escutarão, vão ficar com tudo o passado, ou seja, nós ficamos com isso, mas atualizado, sendo cumprido isso que se falou. Eles ficam com isso que se falou, de que viria, que se faria, que se manifestaria, mas não ficariam com o cumprimento do qual isso que eles creem está se realizando e cumprindo no tempo presente. Nós ficamos com o cumprimento do que foi falado pelo reverendo William Branham e do que foi falado pelo nosso amado irmão William Soto Santiago. Por isso nos dizia, busquem nas mensagens do irmão Branham, tem o livro dos selos, tem o livro de citações, livro das eras, tem todas essas mensagens. Por quê? Para que quando isso ocorrer, não tropecem. E possam estar bem empapados, encharcados, cheios de como seria o cumprimento disso que falou o reverendo William Branham. Ou seja, que tudo que o reverendo William Branham falou, estariam vendo sendo cumprido no meio da igreja, em uma grande carpa catedral. E assim, não tropeçariam. Mas aqueles que somente estão ficando com a letra, não é ter a letra, não é ter a mensagem, é compreendê-la, entendê-la. E muitos dizem, não é que nesse tempo é que se cumpriu tudo. Bom, pois isso, você se basear sua fé nisso, não vai receber a promessa. Tu não podes receber o efeito de uma promessa baseando a fé em algo que não vai te produzir. Agora, basear a fé na Escritura, sendo cumprida, sendo vivificada, isso sim vai produzir o corpo eterno e glorificado. Bom, foi para mim um privilégio grande poder gravar essas palavrinhas de hoje, segunda-feira, 6 de novembro deste ano, 2023. E agradecidos a Deus por ter nos colocado a viver nesse tempo e que vocês, irmãos e amigos que me escutam, e o missionário Miguel Bermudes Marim, todos os ministros, irmãos e irmãs, tenham subido à era da pedra angular e estão dentro e estar dentro da dispensação do reino. E assim, poder ver aí dentro como Deus está atuando em nossas vidas e Deus nos ajudando a todos a chegar a essa estatura do varão perfeito e ter todas essas virtudes manifestadas para chegar à culminação do cumprimento da visão da carpa, onde será realizada a grande vitória do amor divino. A grande vitória no amor divino, a qual obteremos os que vencerem o anticristo e as coisas do mundo. Assim que vencedores do tempo do fim, vencedores da era do amor divino, sigam em frente, sem desmaiar e focados, como sempre disse, nas promessas, sem olhar à direita nem à esquerda, mas nas promessas, agarrados do anjo, da coluna de fogo, manifestado neste tempo final, no cumprimento do que já foi profetizado. Mas agora, não temos a letra nada mais, mas que temos a letra, mas temos o cumprimento dessa letra. Ali Pedro tinha o cumprimento da letra, andando com Jesus. Hoje temos o cumprimento da letra, andando com esse ministério, o qual Deus está, por meio dele, cumprindo as profecias que foram cumpridas na primeira vinda, as que se cumpriram lá e as que se cumprem em sua segunda vinda, cumprindo-as nesse instrumento. Foi para mim um privilégio grande poder gravar essas palavras sob o tema. Vamos colocar na carpa
É igual. Porque estamos colocando assim na carpa. É igual a grande vitória do amor divino. Na carpa. É igual a grande vitória no amor divino. Que Deus abençoe e Deus guarde a todos.